Alvíceras, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Quero compartilhar com os irmãos a leitura dessa linda apostila, com a capa maravilhosamente linda. Adorei a capa, parabéns aí aos pastores que estão no comando aí dessa tarefa. Eu estou achando, apesar do pouco tempo de Igreja do Recreio, que a igreja é bastante organizada. Estou gostando também da qualificação, né, do currículo dos irmãos. Eu subscrevo aí ao comentário de alguns irmãos aí que colocaram no WhatsApp. Realmente o currículo aí dos irmãos é de dar inveja a muita igreja aí. Graças a Deus nós temos uma família, um time bastante qualificado. E é por isso, né, também que talvez seja aí uma das melhores igrejas, né, que eu já tive a oportunidade de membrar. Apesar do pouquíssimo tempo, repito, que eu tenho aí de membro, né? Mas eu já havia visitado algumas vezes a igreja e também já havia ouvido falar muito bem da mesma. Pois bem, eu estou colocando aqui esse vídeo, quero que seja bem breve, porque como eu tenho o costume de gravar os meus estudos, todo estudo que eu faço, seja de teologia, comentário bíblico, filosofia, história, literatura, gramática, qualquer coisa que eu faço na minha vida, nas minhas horas vagas, eu gravo um vídeo, salvo no meu canal no YouTube, para que eu mesmo depois possa me ouvir, me ver, enfim, no carro, né, em casa e tal. Então, já que eu vou fazer para mim, eu vou compartilhar com os irmãos. Pode ser que haja mais algum irmão que se encontre na mesma situação que a minha, de ter pouco tempo para fazer leitura, ter dificuldade para ler, né, por falta de tempo mesmo, não de interesse, e então, quem sabe, eu possa colaborar. Muito bem, então, Igreja do Recreio ganhando e cuidando, treinamento de discipulado, ministério de discipulado. Introdução à cultura de discipulado. Parabéns por chegar até aqui. Nesta estação, você receberá elementos para entender que uma parte substancial da sua vida cristã envolve o discipulado e o quanto isso é importante para o seu amadurecimento. Ganhar e cuidar são ações que estão intimamente conectadas. Compartilhar a fé cristã leva a pessoa ao zelo, ao ensino, ao cuidado. Você não sairá destes encontros um expert, mas pedimos ao Senhor que sua consciência e atitudes sejam tocadas. Ainda um comentário aqui, pausa para comentário. Eu falei agora há pouco, né, eu li agora há pouco sobre o compartilhamento da fé cristã. Né, eu vou dar um zoom aqui para os irmãos verificarem melhor. Compartilhar a fé cristã. Eu lembro agora, veio à minha cabeça agora certo culto, que houve um culto de sábado na Igreja do Recreio, onde uma irmã ela deu esse testemunho de compartilhamento, e isso até mexeu comigo, achei bastante interessante, onde ela falou a seguinte frase que ficou na minha cabeça, que o cristianismo, o ser cristão é ter relacionamentos, que o evangelho é relacional. Isso é verdade. É muito difícil ou até mesmo impossível exercer o cristianismo, ser cristão, sem se relacionar. E quando eu digo sem se relacionar, é dentro e fora da igreja. E é exatamente isto que eu estou vendo acontecer agora, por exemplo, neste grupo aqui de WhatsApp. E, enfim, isso é bastante importante. Você não sairá destes encontros um expert, mas pedimos ao Senhor que sua consciência e atitudes sejam tocadas. Sua consciência para que você comece a se importar. Isso mesmo, se importar. Seu papel no mundo não é de mero espectador, e suas atitudes para que, especialmente, o fazer discípulos seja parte do seu dia a dia. Jesus estabeleceu um ministério terreno de 3 anos. Ensinou coisas que nenhum mestre judaico ou não sequer pensou em compartilhar. Trouxe da parte de Deus o grande Eu Sou, elementos para a vida das pessoas que iria transformar tanto cada um individualmente como a própria sociedade. Então, pausa para mais um comentário. Esse grande Eu Sou aí,
Deixa eu ver se eu puxo aqui um comentário que eu fiz, eu coloquei a referência, tá vendo aí? Êxodo 3,14. Se você for no livro de Êxodo, capítulo 3º, versículo 14, você verá lá ele dizendo, né, eu sou o que sou. Então, na verdade, esse grande aí, ele parece que é ocultado do texto bíblico, mas, pelo menos de Êxodo 3,14, mas ficou assim também no nosso vocabulário, né? Chamar de o grande eu sou. Mas esse seria aí o nome de Deus quando ele foi inquirido por Moisés, né, a dar o seu nome, e ele disse, eu sou o que sou. Né? Interessante. Já ressurreto, deixou-nos uma ordem que mudaria a face do mundo de uma vez por todas. Se até aquele momento os seus discípulos estavam sendo instrumentalizados para fazer a diferença, a partir de então deveriam eles mesmos fazer discípulos. Por isso você está aqui. O fazer discípulos extrapolou os séculos, desde Jesus, homens e mulheres, mesmo nas condições mais adversas, não cessaram de falar dele, não cessaram de batizar e ensinar, não cessaram de discipular. Esse é um dos motivos que trazem você até esse lugar. Desfrutar do privilégio de ser um seguidor de Jesus, de obedecê-lo e ganhar e cuidar de outros que precisam com urgência daquilo que você já tem. Jesus Cristo. O discipulado não é fácil e tem um preço elevado, mas apenas por alguns instantes faça um exercício de imaginação e pense no mundo em que os crentes não se importam, e porque não se importam, não se envolvem, e porque não se envolvem, não fazem discípulos, e como não fazem discípulos, não há discipulado. Que mundo ruim seria esse, não? Pois é, talvez o preço a pagar pelo não discipulado seja infinitamente maior. Aí é colocada aqui uma frase que eu não entendi muito bem porquê de estar em inglês. Seria interessante, fica a sugestão que se traduza esta frase, né, para não forçar aqueles que não têm o conhecimento da língua inglesa a ter que procurar um dicionário, a não ser que seja este o propósito. Mas, até repensando o que eu acabei de falar, seria até interessante retirar essa frase. Ou não colocar essa frase, ou não colocar nenhuma frase, ou colocar uma outra frase. Por quê? Eu deixei um comentário. Veja bem, o que a tradução da frase diz, né? Aí do Rowan Williams, parece que é arcebispo da Cantuária, uma coisa assim. O que a frase na tradução diz? Não é a igreja de Deus que tem uma missão. É o Deus da missão que tem uma igreja. Não é a igreja de Deus que tem uma missão, é o Deus da missão que tem uma igreja. Aí eu escrevi o meu comentário. Na verdade, esta frase está inadequada. A palavra e o conceito de missão pressupõem um ordenador, ou mandante, e um ordenado. A Deus, naturalmente, cabe somente o papel de ordenador, e à igreja, de ordenado, sob o peso de sequer haver missão. Ademais, se o Deus da missão tem uma igreja, estamos diante de 3 elementos: Deus, missão e igreja. Destarte, fica ainda mais lúcido que entre Deus e a igreja está a missão que os relaciona. Portanto, nesta relação, necessariamente, Deus precisa ocupar lugar de preeminência, ou seja, enviando sua igreja numa missão. E está lá em Isaías 6,8. Depois disto ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, na verdade, a frase não está correta, porque quando se diz não é a igreja de Deus que tem uma missão, na verdade, sim, a igreja tem uma missão. Ide por todo mundo, pregando o evangelho. Não é assim que está lá em Mateus 16? A grande comissão da igreja, né, dos discípulos, e há outros versículos como esse de Isaías 6,8. Então a igreja tem sim uma missão. A missão da igreja é exatamente o que vocês estão fazendo, o que nós aqui estamos fazendo, né? Ganhando e discipulando. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, há uma missão para a igreja. Deus deixou, ele é o ordenador, o mandante da missão, o delegador da missão, nos delegou a missão
né, de pregarmos o Evangelho, ganharmos as almas para Jesus. Essa é a missão preeminente da igreja nos dias de hoje, tá ok? E a segunda parte da frase é o Deus da missão que tem uma igreja. Sim, o Deus da missão tem uma igreja. A segunda parte da frase está mais adequada. Vamos continuando então. Seja qual for a abordagem que se faça do cristianismo, ela somente será razoável se levar em consideração o discipulado. Isso mesmo, fazer discípulos, o tempo todo, em qualquer oportunidade. Ensinar a esse número exagerado de pessoas que passam ao largo que Jesus é a única saída para o mundo. A reação ao estado de distanciamento por que passa a sociedade está numa ação duradoura e vigorosa na direção do Senhor. E sabe quem vai estar à frente? Não serão os púlpitos, mesmo que neles estejam pastores maravilhosos e cheios de unção. Não serão os livros, ainda que escritos por homens e mulheres inspirados por Deus. Não serão os musicais ou as bandas de canções tão lindas e seus cantores espetaculares. Sabe quem vai fazer a diferença? Você. É verdade, você da Silva. Ao receber Jesus na sua vida, você se tornou parte disso. E uma parte bem importante. Romanos 12, salvo engano, diz que nós somos como membros de um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Jesus conta com você para quê? Aonde que vá, quer que vá, faça discípulos. Ensinando-os, batizando-os, exatamente desse jeito, começando já. A obra não pode parar. Por isso, a intenção destes encontros é instrumentalizar você com o básico para ser mais um discipulador. E eu aqui abro mais um parêntese. Nosso grupo é tão rico em capital humano que há aqui pastores, professores, enfim, todo tipo de gente com muita experiência e muita experiência com Deus, muita vivência espiritual. E mesmo que haja aqueles que acabaram de chegar, certamente tem muita história, muita vivência para contar, muita experiência. Por isso eu volto a reiterar aqui. O nosso grupo tem um grande capital humano de dar inveja, graças a Deus, e que, enquanto nele eu estiver, pelo tempo que durar, que seja, tanto eu colabore como também usufrute da colaboração de vocês. Muito bem. Lembre-se, há pessoas sem Cristo que talvez só você conheça. E quem sabe você será a mensagem do Evangelho que iniciará o processo de transformação na vida dela. Seja a mensagem, ganhe, cuide, discipule, até que seja natural, até que todos estejam comprometidos com a grande comissão, até que uma cultura de discipulado permeie nossas ações e a vivamos assim como ceamos ou nos batizamos. Deixe-nos dizer uma outra coisa nesse início. Não pense em absoluto que somos donos da verdade. Há muito que precisamos aprender. Estamos juntos compartilhando a urgência da sua obra. Como costuma dizer o pastor, nosso pastor, você está dentro. Você está dentro? É a pergunta que o pastor faz. Legal. Vou deixar o próximo aí para um próximo momento em que eu tenha tempo também para gravar a lição número 1, a próxima lição aí, a próxima parte da lição. Espero que tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.